Bem, turma, oi a todos, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre química aquática, nós apresentamos no vídeo anterior a equação da eletroneutralidade da água para águas naturais. E aí a gente apresentou essa equação, como é que eu posso escrever a equação da eletroneutralidade da água para águas naturais. E aí envolvendo o conceito de alcalinidade. Bom, agora é hora da gente fazer um exercício. Então vamos admitir o seguinte, eu vou fazer um exercício, aí nós vamos começar a mostrar como é que eu posso utilizar todos aqueles conceitos que nós vimos no vídeo anterior. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos admitir, fazer um exemplo de cálculo. É um primeiro exemplo simples, mas é um exemplo que vai nos mostrar como é que a gente consegue trabalhar com aquilo que nós vimos anteriormente. Vamos admitir que você coletou uma água de um corpo d'água qualquer, um lago, e aí você mediu o pH da água. O pH inicial, vou chamar de pH da água, pH inicial, é igual a 7,3. E aí você conduziu ao laboratório e você fez uma análise de alcalinidade. Você fez uma análise de alcalinidade total. Você foi lá e conduziu uma análise de alcalinidade, que é uma análise simples de se fazer. E aí, nesta análise de alcalinidade, você trabalhou com um volume de amostra igual a 200 ml. E aí você fez uma titulação com ácido forte. Que ácido? Por exemplo, HCl 0,05 normal. E aí você fez essa titulação, e lá no seu ponto de viragem, em torno de 4,6, 4,7, você gastou um volume de ácido, volume gasto na titulação, você gastou um volume de ácido gasto igual a 9,6 ml. Ou seja, você pegou uma amostra, levou para o laboratório, mediu o pH inicial, fez uma análise de alcalinidade e obteve esses valores. Aí a pergunta, primeira pergunta, qual que é o valor da alcalinidade total? Qual o valor da alcalinidade total? Bom, é lógico que nesses vídeos de fundamentos de química aquática, a gente tem que partir do pressuposto de que as pessoas tenham familiaridade com o conceito de alcalinidade e como é que essa análise é feita. Lembrando, se alguém tiver dificuldade no conceito de alcalinidade e como que essa análise é feita, eu vou deixar o link de 2 vídeos na descrição desse vídeo, onde o primeiro deles é uma aula do curso de graduação da disciplina Poluição e Qualidade da Água, que é oferecida na engenharia para os engenheiros ambientais e eventualmente engenheiros civis. Aí lá eu vou deixar o link de um vídeo onde que nós gravamos uma aula específica sobre a alcalinidade. Vou deixar lá. E aí o vídeo da análise propriamente dito, como é que a gente faz essa análise, também vou deixar um outro link, onde a gente gravou no laboratório como é que a gente faz a análise de alcalinidade, e aí eu vou deixar o link desse vídeo para vocês assistirem, caso vocês queiram saber como é que a gente faz no laboratório, como é que a gente faz essa análise. Bom, eu obtive esses resultados. Como é que eu calculo a alcalinidade? A alcalinidade, ela é calculada, vou chamar apenas como alcalinidade, em equivalentes por litro, como sendo a normalidade do ácido que eu usei na titulação. Eu estou usando HCl 0,05 normal. Eu vou gastar um certo volume de ácido, volume gasto. E eu divido pelo volume da amostra. Lembra, a normalidade do ácido é equivalentes por litro. Quando eu multiplico pelo volume que eu gastei, eu estou calculando o número de equivalentes de ácido
que eu gastei. Só que eu gastei esse número de equivalentes num certo volume de amostra. Então eu tenho a alcalinidade expressa em equivalentes por litro. Então, uma das formas de você exprimir a alcalinidade é em equivalente por litro. Bom, vamos fazer essa conta. Normalidade do ácido, 0,05 normal, vezes o volume que eu gastei, 9,6 ml, dividido pelo volume da amostra, 200 ml. E aí, se fizer essa conta, a alcalinidade expressa em equivalentes por litro, ela vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 3 equivalente por litro. Este é o valor da alcalinidade total da amostra. Muitas vezes, a unidade de alcalinidade mais comum não é expressar a alcalinidade em equivalentes por litro. A unidade mais comum é a gente expressar a alcalinidade como miligramas de CaCO3 por litro. E para eu transformar esta alcalinidade em equivalentes por litro para miligramas de CaCO3 por litro, eu tenho que multiplicar este valor por 50.000. Ou seja, a relação que eu tenho é a seguinte: a alcalinidade expressa em miligramas de CaCO3 por litro, ela é igual à alcalinidade expressa em equivalentes por litro vezes 50.000. E aí, se eu quiser exprimir essa alcalinidade como miligramas de CaCO3 por litro, então isso equivale a 2,4 vezes 10 a menos 3 equivalentes por litro vezes 50.000. Isso vai me dar um valor de alcalinidade igual a 120 miligramas de CaCO3 por litro. Então, este é o valor da alcalinidade da amostra, expresso em duas unidades, em miligramas de carbonato de cálcio por litro ou expresso em equivalentes por litro. Agora, olha como isso é importante para a gente. Olha como isso é relevante. Olha a importância. Eu fiz a minha análise de alcalinidade, que é uma coisa simples. Eu fiz uma titulação ácida. Agora eu vou fazer a pergunta B. Pergunta B. Vamos ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo... eu não vou conseguir escrever aqui. Eu vou escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Provavelmente não vai ter... Pergunta B. Eu tenho o pH inicial da amostra. Eu tenho a alcalinidade agora expressa em equivalentes por litro. Agora eu quero saber como é que com esses dados eu consigo calcular, estimar o valor da concentração de carbono inorgânico total na amostra. Estimar o valor do C índice T. Lembra o que é o C índice T? O C índice T é a somatória das concentrações de ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. É o que a gente chama de carbono inorgânico total. Ora, mas como é que eu consigo fazer isso? Agora eu vou escrever a equação da eletroneutralidade da água para estas condições que nós vimos. Vamos escrever. Como é que eu sempre escrevo a equação da eletroneutralidade da água? Água natural. Nós vimos somatória de cargas positivas menos a somatória de cargas negativas, na minha condição inicial, é igual a alfa1 mais 2 vezes alfa2 vezes C total mais a concentração de OH- menos a concentração de H+.
Pronto. Mas veja só, eu medi o pH inicial. Eu medi. Então, eu sei que o meu pH é 7,3. Então, automaticamente, isso aqui eu conheço. E isso aqui eu conheço também. Essas grandezas são conhecidas. Eu conheço. Como eu conheço o pH, então vamos colocar isso aqui, conhecidos. Eu conheço o pH. Então eu também conheço o valor de alfa-1 e alfa-2. Também é conhecido. Lembra que as frações ionizáveis para ácidos dipróticos, as frações ionizáveis, elas são função do pH e das constantes de desequilíbrio. Se eu conheço as constantes de desequilíbrio, eu conheço o pH, alfa-1 e alfa-2 são conhecidos. Mas quanto vale isso aqui? Ora, isso aqui vale quanto? Também é conhecido. Isso aqui é o valor da alcalinidade, expresso em equivalentes por litro. Portanto, isso aqui também é conhecido. Ou seja, eu conheço esse termo. Eu conheço esse termo. Eu conheço esse termo. A minha única incógnita é a concentração de carbono inorgânico total. E eu consigo agora calcular. Então, quanto vale Cp menos Cn? Eu vou colocar índice zero porque é a minha condição inicial. Vale quanto isso? Vale o valor da alcalinidade expresso em equivalentes por litro. Quanto vale? Nós calculamos anteriormente, é 2,4 vezes 10 a menos 3 equivalente por litro. Eu conheço. Vamos adotar Kw igual a 10 a menos 14. Vamos adotar constante de equilíbrio K1 do ácido carbônico 10 elevado a menos 6,3. K2 igual a 10 elevado a menos 10,3. E se nós utilizarmos essas constantes de equilíbrio, a gente sabe que a concentração de íons H+, o pH é conhecido. O pH é 7,3, então a concentração de H+, é 10 elevado a menos 7,3. Vamos admitir temperatura igual a 25 graus Celsius para tornar o problema mais fácil. Ora, eu sei que a concentração de OH- também vale 10 elevado a menos 6,7. Ora, com o valor de K1, K2, H+, eu consigo calcular a fração ionizável alfa-1 e consigo calcular alfa-2. Eu não vou fazer aqui porque nós já vimos em vídeos anteriores como é que eu consigo calcular alfa-1 e alfa-2 função do pH. Alfa-1 é igual a 0,908 e alfa-2 é 9,08 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, quanto vale a concentração de carbono inorgânico total? Vamos escrever toda para não ter dúvidas. Vamos isolar esse termo. Ela vale Cp menos Cn, 0, mais H+, menos OH-, dividido por alfa-1 mais 2 vezes alfa-2. Vamos aos valores. Vamos colocar aqui, senão pode ser que não caiba. Vamos aos valores. Quanto vale esta grandeza? A alcalinidade total. Vale 2,4 vezes 10 a menos 3, equivalentes por litro. Concentração de H+, 10 elevado a menos
7,3. Menos a concentração de OH-, 10 elevado a menos 6,7. Dividido por alfa1, 0,908, mais 2 vezes alfa2, que é 9,08 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, esta concentração de carbono inorgânico total na amostra é aproximadamente 2,64 vezes 10 a menos 3 molar. Pronto! E com esses valores de alcalinidade, de concentração de carbono inorgânico total, eu consigo fazer uma série de cálculos para esta amostra. Então veja aqui, com apenas duas grandezas, o pH e o valor da alcalinidade total, eu começo a construir elementos para fazer uma série de cálculos, uma série de contas. O que torna os nossos problemas muito mais simples, muito mais fáceis. Ou seja, eu transformei a equação da eletroneutralidade da água, de águas naturais, onde eu tenho uma enorme quantidade de cátions, uma enorme quantidade de ânions, eu transformei em algo muito mais palatável. Tudo aquilo ficou desta forma. E aonde eu sei que esse termo à nossa esquerda é o valor da alcalinidade total expressa em equivalentes por litro. Então, com esse exemplo, a gente começa a mostrar como é que a gente consegue trabalhar com valores de pH, de alcalinidade, equilíbrio químico de águas naturais. É o nosso primeiro exemplo. E aí a gente pode, naturalmente, começar a ir avançando e fazendo outros exemplos, outros cálculos mais sofisticados que nós vamos fazendo ao longo dos próximos vídeos. Bom, então com esse primeiro exemplo, a gente começa a fazer cálculos mais sofisticados. E a nossa homenagem nesse vídeo é ao Dire Straits. Nossa, esse aqui é um disco clássico, né, da banda do Dire Straits. É muito legal, né, porque tem um estilo de rock and roll diferente. Ela é uma banda que trabalhou, né, o líder do grupo, Mark Knopfler, ele sempre fez fusões interessantes entre o rock, o pop, misturou um pouco de blues, de música country, né? Então tem uma sonoridade bem diferente e sem contar que o Mark Knopfler é um guitarrista de mão cheia, é sem sombra de dúvida um dos melhores guitarristas que a gente tem no mundo. E o Dire Straits é uma banda que vale a pena vocês escutarem. Ela fez muito sucesso na década de 80, na década de 90, com uma sonoridade muito legal e com não é um rock agressivo, não é um thrash metal, não é um punk rock, mas é uma música muito agradável, né? E com letras muito legais. Então, a nossa homenagem ao Dire Straits, e especialmente, né, esse disco, né, Brother in Arms, fez muito sucesso. Essa guitarra é muito famosa, é super legal. Então, a nossa homenagem ao Dire Straits e, em especial, ao guitarrista, ao Mark Knopfler. Turma, então, nós vamos encerrando esse vídeo. Obrigado por vocês terem assistido até o final. E nós vamos continuar fazendo vídeos levando em consideração exemplos de cálculo cada vez mais sofisticados. Então, vamos fazendo exemplos e aprendendo como é que a gente consegue trabalhar agora com equilíbrio de águas naturais. Tá bom? Então, obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos. Um abração.